Você já se perguntou por que coisas terríveis acontecem a pessoas boas? E se eu te dissesse que perder tudo, riqueza, filhos, saúde, desafiou todas as minhas crenças e me levou a descobrir algo extraordinário? Sou Jó e minha história é mais polêmica do que você imagina. Desafiaria qualquer um a passar pelo que passei e ainda encontrar esperança. Curioso? No meio da maior tempestade, descobri um segredo divino que transformou meu sofrimento em uma recompensa incrível, quase instantânea. Quer saber como? Fique comigo e veja como a verdadeira fé pode não só resistir, mas prosperar nas piores adversidades. Não perca esta jornada, sua vida nunca mais será a mesma. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para mais histórias bíblicas incríveis. Na terra de Uz, eu, Jó, vivi uma vida abençoada além dos sonhos mais grandiosos. Imagine-se cercado por vastas pastagens onde pastam 7.000 ovelhas, formando um tapete branco e macio contra o verde das colinas. 3.000 camelos majestosos e resistentes percorriam as dunas, levando minhas mercadorias a terras distantes. Acrescente a isso 500 pares de bois robustos arando os campos férteis e 500 jumentas cuidando de seus potrinhos, e você começará a ter uma ideia da minha prosperidade. Minha família, composta por 7 filhos e 3 filhas, era meu maior tesouro. Cada refeição em nossa casa era um banquete de alegria, onde o riso das crianças se misturava com as histórias dos mais velhos. Os festivais eram ocasiões de celebração, com música e dança que ecoavam pelas noites estreladas. Como pai, oferecia sacrifícios regularmente, intercedendo por cada um dos meus filhos, para que permanecessem no caminho da retidão e da fé. A riqueza material que possuía era vastíssima. Eu tinha terras incontáveis, onde os grãos cresciam abundantes e as frutas pendiam dos galhos, maduras e suculentas. Meus servos eram numerosos, cada um desempenhando seu papel com diligência e respeito. Era considerado o homem mais rico e respeitado do Oriente, não apenas por meus bens, mas por minha integridade e devoção ao Senhor. Mas além das posses e da família, minha maior riqueza era minha fé inabalável. Acordava todas as manhãs com gratidão, reconhecendo que tudo o que tinha era uma bênção divina. Minha vida era um testemunho de que viver de acordo com a vontade de Deus trazia prosperidade e paz. Sentia-me invencível, protegido pela mão divina que guiava cada passo meu. Contudo, a calmaria de minha vida próspera estava prestes a ser abalada. Mal sabia eu que, nos céus, se desenrolava uma conversa que mudaria meu destino para sempre. Uma conversa entre Deus e Satanás, onde minha fé seria posta à prova de maneiras que jamais poderia imaginar. Agora, convido você a acompanhar essa jornada de transformação. Uma jornada que revela como a fé pode resistir às tempestades mais ferozes e como, mesmo nas adversidades mais cruéis, a graça divina pode nos restaurar de maneiras inimagináveis. Minha história está apenas começando e as lições que aprendi podem ser exatamente o que você precisa para enfrentar suas próprias batalhas. Quero compartilhar com você o momento em que minha vida perfeita foi virada de cabeça para baixo. Tudo começou com uma conversa celestial que, na época, eu desconhecia completamente. Lá no céu, Deus e Satanás tiveram um encontro. Deus perguntou a Satanás: "De onde vens?" E Satanás respondeu: "De rodear a terra e passear por ela." Então Deus disse: "Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Satanás com astúcia replicou: "Porventura Jó teme a Deus em vão? Acaso não o cercaste com uma sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Abençoaste o trabalho de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face." Conhecendo a profundidade da minha fé,
Deus permitiu que Satanás me testasse, mas com uma condição. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor com um propósito maligno. Alheio a essa conversa, continuei minha vida de devoção e trabalho, até que, em um só dia, a tempestade se abateu sobre mim com uma fúria inimaginável. Um mensageiro veio correndo, com o rosto pálido de terror. Os sabeus atacaram e levaram os bois e jumentas, matando todos os servos. Só eu escapei para lhe contar. Antes que eu pudesse processar a notícia, outro mensageiro chegou. Fogo de Deus caiu do céu e queimou todas as ovelhas e os servos. Só eu escapei para lhe contar. E então, mais um mensageiro. Os caldeus formaram 3 bandos, atacaram e levaram os camelos, matando todos os servos. Só eu escapei para lhe contar. Como se isso não fosse suficiente, o golpe mais devastador estava por vir. Outro mensageiro, com lágrimas nos olhos, disse: seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho quando um vento muito forte veio do deserto, atingiu a casa e ela desabou. Todos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Imagine o turbilhão de emoções. Em questão de momentos, minha vida de prosperidade e alegria foi reduzida a ruínas e luto. Perdi meus bens, meus servos e, o mais doloroso de tudo, meus filhos. Caí ao chão, rasgando minhas vestes e raspando minha cabeça em um gesto de profunda dor e desespero. Mas, mesmo na dor, algo em mim se recusava a culpar Deus. Levantei-me e declarei: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Não sabia que isso era apenas o começo. Frustrado por não ter conseguido abalar minha fé, Satanás voltou à presença de Deus. Desta vez ele disse: pele por pele. Tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Deus permitiu novamente que Satanás me testasse, mas com uma restrição. Eis que ele está em teu poder, somente poupa-lhe a vida. Assim, fui acometido por uma terrível doença. Feridas dolorosas cobriram meu corpo dos pés à cabeça. Minha dor era incessante. Sentava-me em cinzas e usava um caco de cerâmica para raspar as feridas, buscando alívio. Minha esposa, vendo meu sofrimento, disse: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas eu, mesmo em meio a tanta aflição, respondi: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pequei com meus lábios. A profundidade da minha dor física e emocional é difícil de descrever. Cada dia era uma batalha para manter a fé e a sanidade. Eu me perguntava: por que Deus permitia tamanha aflição a alguém que sempre o serviu fielmente? A jornada estava longe de terminar e eu mal sabia que o verdadeiro teste da minha fé estava apenas começando. Mas, mesmo nas profundezas do desespero, uma chama de esperança continuava a arder, alimentada pela certeza de que Deus tinha um propósito maior para todo aquele sofrimento. Você pode imaginar o turbilhão de emoções que experimentei? Perder tudo de uma vez é devastador, mas perder seus filhos, sua carne e sangue, é uma dor indescritível. E no meio de toda essa escuridão, o que você faria? Continuaria a confiar em Deus? A cada amanhecer, eu me via cercado por cinzas, minhas feridas latejando, minha alma dilacerada pela dor e pela dúvida. Era como se o próprio ar estivesse saturado de angústia. Contudo, em meio a esse sofrimento, minha fé ainda lutava para se manter viva. Você já sentiu essa luta interna? Quando tudo parece perdido, mas uma pequena voz dentro de você continua a dizer para não desistir. Minhas noites eram longas, repletas de questionamentos e reflexões. Eu me perguntava: por que, Senhor? O que eu fiz para merecer isso? Eu era um homem íntegro, temente a Deus. Havia feito tudo para seguir seus mandamentos e ainda assim, aqui estava eu, no meio das cinzas, coberto de feridas.
A dor física era excruciante, mas a dor emocional era ainda mais profunda. Você já questionou o propósito do seu sofrimento? Já se perguntou por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Em meio ao desespero, comecei a questionar a justiça divina. Como um homem que sempre buscou fazer o bem, estava agora sendo castigado de maneira tão severa? Eu disse: se a minha angústia de fato fosse medida e a minha desgraça posta numa balança, pois na verdade seria mais pesada do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido tão impetuosas. Ainda assim, não permiti que essas dúvidas me afastassem de Deus. Mantive minha integridade e continuei a buscar respostas. Você já passou por algo tão doloroso que fez você questionar tudo o que acreditava? Como você reagiu? Foi nesse momento de profunda dor que meus amigos Elifaz, Bildade e Zofar vieram me visitar. Eles se sentaram comigo em silêncio por 7 dias e 7 noites, compartilhando da minha dor. Isso me fez perceber como a presença de alguém pode ser um bálsamo para a alma ferida. Mas então começaram a falar. Elifaz foi o primeiro a falar. Ele disse: se acaso alguém tenta falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderia refrear as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora, em chegando a tua vez, te enfadas. Sendo tu atingido, te perturbas. Porventura, não é o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança, a integridade dos teus caminhos? Suas palavras pareciam duras e insensíveis. Ele sugeria que meu sofrimento era resultado de algum pecado oculto. Isso me fez questionar ainda mais. Porque, em momentos de dor, muitos de nós buscamos encontrar culpa ou motivo. É como se precisássemos de uma razão concreta para a aflição. Bildade foi o próximo a falar. Ele era ainda mais direto, sugerindo que meus filhos morreram por causa de seus próprios pecados e que, se eu fosse puro e íntegro, Deus certamente me ouviria e restauraria minha sorte. Zofar, o terceiro amigo, não foi diferente. Ele falou com ainda mais dureza, acusando-me de iniquidade e insistindo que eu deveria arrepender-me para que Deus removesse meu sofrimento. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Diante dessas palavras, minha dor parecia aumentar. A conversa com meus amigos transformou-se em debates teológicos intensos, onde cada um tentava justificar o sofrimento a partir de sua própria compreensão de Deus e da justiça divina. Eles não conseguiam entender que meu sofrimento não era uma punição, mas uma prova de fé que estava sendo travada nos bastidores do universo, onde eu era apenas um peão em um jogo muito maior do que qualquer um de nós poderia compreender. Em resposta, defendi-me com toda a minha força, mantendo minha integridade e questionando suas suposições. Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes. Não vos envergonhais de injuriar-me? E ainda que fosse verdade que eu pequei, a minha iniquidade ficaria comigo. Se vós, na verdade, vos engrandeceis contra mim e me arguís o meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Essas conversas, embora dolorosas, me forçaram a olhar mais profundamente para dentro de mim e para minha relação com Deus. Fizeram-me perceber que, às vezes, as respostas que buscamos não estão nas palavras dos outros, mas na busca solitária e silenciosa diante do Criador. Você já se viu nessa situação? Onde as respostas que procura parecem não estar nas vozes ao seu redor, mas em um diálogo silencioso e profundo com Deus? E assim, mesmo em meio a acusações e debates, minha fé continuava a ser refinada. Era como o ouro que passa pelo fogo, purificando-se de todas as impurezas.
Sabia que precisava continuar buscando não a compreensão dos homens, mas a revelação divina. E foi isso que fiz. Clamei a Deus ansioso por respostas. Cheguei a um ponto em que a dor e a angústia atingiram o ápice. Meus dias se tornaram um tormento contínuo e as noites uma série de pesadelos incessantes. Eu me via cercado por escuridão, tanto física quanto emocional. Você já experimentou essa sensação de que o sofrimento nunca terá fim? Minha mente estava em constante turbulência. Comecei a lamentar o dia do meu nascimento, amaldiçoando o momento em que minha mãe me trouxe ao mundo. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus não cuide dele desde cima, nem clareie sobre ele a luz. Cada parte do meu corpo doía, cada respiração era um esforço. A solidão me envolveu, mesmo estando cercado por amigos. As palavras de consolo se transformaram em acusações, e cada tentativa de explicar minha condição apenas aumentava minha sensação de abandono. Porque eu não sei calar, estou em angústia, não posso me conter. No fundo, minha alma clamava por justiça, por uma resposta que pudesse explicar o porquê de tanto sofrimento. Olhava para o céu, esperando que Deus falasse, que Ele me desse um sinal, qualquer coisa que aliviasse o peso do meu coração. Sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Mas os céus pareciam silenciosos. Em minha angústia, eu desabafava, questionando a justiça e a bondade divinas. Por que me escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Cada dia era uma luta entre a fé e o desespero. Meus amigos continuavam a argumentar, tentando encontrar lógica no meu sofrimento. Onde, pois, está agora a minha esperança? Sim, a minha esperança. Quem a poderá ver? Elifaz, vendo meu sofrimento, se aproximou e disse: Jó, você sempre ajudou os outros com palavras de sabedoria e encorajamento. Mas agora que é você quem sofre, está desanimado e perturbado. Lembre-se de que o temor de Deus é a sua confiança e a integridade dos seus caminhos a sua esperança. Bildade também se manifestou, sugerindo que meus filhos haviam morrido por causa de seus próprios pecados. Ele insistiu que se eu fosse puro e íntegro, Deus certamente restauraria minha sorte. Se tu diligentemente buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Zofar, o terceiro amigo, falou com ainda mais dureza, acusando-me de iniquidade e insistindo que eu deveria arrepender-me para que Deus removesse meu sofrimento. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Cada palavra deles era como uma faca em meu coração já despedaçado. Minha integridade estava sendo questionada por aqueles que deveriam me consolar. Eu me perguntava, por que, em momentos de dor, muitos de nós buscamos encontrar culpa ou motivo? É como se precisássemos de uma razão concreta para a aflição. Mesmo assim, não permiti que essas dúvidas me afastassem de Deus. Mantive minha integridade e continuei a buscar respostas. Deus, em sua majestade, começou a me questionar. Não para me humilhar, mas para me fazer compreender a profundidade da minha ignorância e a vastidão do seu poder. Você já teve um momento em que se deu conta da magnitude de Deus e da sua própria pequenez? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Cada pergunta de Deus era um lembrete de que o mundo é muito maior e mais complexo do que eu poderia compreender. Ele falou das estrelas, dos mares, dos animais, de toda a criação que está sob seu domínio. Podes tu atar as cadeias do 7 estrelo ou soltar os cordéis do Órion? Fui levado a refletir sobre minha própria limitação e a grandeza de Deus. Saberás tu as ordenanças dos céus ou determinarás tu o domínio deles sobre a terra? Cada palavra de Deus
penetrava minha alma, e eu me via cada vez menor diante de sua majestade. Em meio às palavras do Senhor, percebi que minha dor e sofrimento, embora reais e intensos, eram parte de algo muito maior. Não se tratava de punição, mas de um propósito que eu não podia compreender totalmente. Acaso tens tu braço como Deus, ou podes trovejar com uma voz como a sua? Diante da grandeza de Deus, respondi com humildade: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na boca. Deus continuou revelando a complexidade e a beleza da sua criação, e cada revelação era uma lição de humildade e fé. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou observaste as cervas quando dão as suas crias? Foi um momento de profunda revelação. Eu não precisava entender tudo, mas precisava confiar no Deus que controla tudo. Reconheci minha pequenez e a grandiosidade de Deus. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Foi nesse encontro com Deus que encontrei a paz. Compreendi que mesmo sem todas as respostas, a fé em Deus é suficiente. E você? Já teve um momento em que a revelação de Deus trouxe paz ao seu coração? A resposta de Deus não foi uma explicação detalhada, mas uma reafirmação de sua soberania e de minha necessidade de confiar nele. Estava pronto para aceitar qualquer que fosse o seu plano para mim. E foi então que a verdadeira transformação começou. Após meu encontro com Deus, algo profundo mudou dentro de mim. Eu havia encontrado uma nova paz e aceitação. E foi nesse momento de completa entrega e humildade que Deus começou a restaurar minha vida de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Deus ordenou que meus amigos, que haviam me acusado injustamente, oferecessem sacrifícios e que eu orasse por eles. O Senhor virou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Você pode imaginar a emoção de ver a mão de Deus transformando meu sofrimento em bênçãos? Minhas posses foram restauradas em dobro. Antes eu tinha 7.000 ovelhas. Agora tinha 14.000. Os 3.000 camelos tornaram-se 6.000. Minhas 500 juntas de bois duplicaram-se e as 500 jumentas também se multiplicaram. Era como se Deus estivesse dizendo: veja, Jó, eu sou fiel. Mesmo na adversidade, nunca deixei de cuidar de você. Mas as maiores bênçãos vieram em minha família. Deus me concedeu mais 7 filhos e 3 filhas. Minhas novas filhas eram as mais belas de toda a terra. E não só fui abençoado com filhos, mas também vivi para ver meus descendentes até a 4ª geração. Minha casa voltou a ser um lugar de alegria e celebração. As risadas das crianças enchiam os corredores novamente. E mais importante, minha fé foi reforçada e purificada como ouro no fogo. Eu compreendi que, mesmo nas piores tempestades, Deus está presente e tem um propósito para tudo. Sua fidelidade é inabalável e sua graça é suficiente para nos sustentar. A restauração de Deus não era apenas material. Ele restaurou minha alma, minha fé e minha esperança. E a paz que encontrei em sua presença foi mais preciosa do que qualquer riqueza ou posse. Você já experimentou a restauração de Deus em sua vida? Já viu como Ele pode transformar dor em propósito, sofrimento em força e lágrimas em alegria? Minha história é uma prova viva de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está trabalhando para nosso bem. Meu testemunho é um convite para você também confiar em Deus, mesmo quando não entender o que está acontecendo. Lembre-se, a fidelidade de Deus nunca falha, e Ele está sempre pronto para nos restaurar e nos abençoar além do que podemos imaginar. Continue comigo enquanto recapitulamos as lições aprendidas e nos inspiramos na graça e na fidelidade de Deus. Minha jornada foi marcada por perdas incomensuráveis, mas também por uma restauração divina surpreendente. Aprendi que, mesmo nas trevas mais densas, Deus está presente e trabalhando em nossos corações. Sua fidelidade nunca falha,
e sua graça é suficiente para nos sustentar em qualquer tempestade. A história da minha vida é um testemunho da força da fé e da importância de confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. Cada lágrima derramada, cada pergunta sem resposta, cada momento de desespero foi transformado pela presença consoladora de Deus. Talvez você esteja passando por um período de escuridão agora. Talvez tenha perdido algo ou alguém importante, ou talvez esteja enfrentando uma batalha que parece insuperável. Quero encorajá-lo a não desistir. Confie no Senhor com todo o seu coração e Ele endireitará os seus caminhos. Minha história mostra que Deus nunca nos abandona, mesmo quando sentimos que estamos sozinhos. Lembre-se das palavras de Deus para mim. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Essas palavras me lembraram que Deus tem um plano maior, um propósito que muitas vezes está além da nossa compreensão. Ele vê o quadro completo, enquanto nós vemos apenas uma parte. Confie nele, mesmo quando não entender. A restauração de Deus não é apenas material, mas espiritual. Ele restaura nossa fé, nossa esperança e nosso propósito. Eu vivi para ver meus descendentes até a 4ª geração, e cada dia foi um testemunho da bondade e fidelidade de Deus. Então, se você está enfrentando uma tempestade, lembre-se de minha história. Deus pode transformar a dor em propósito, o sofrimento em força e as lágrimas em alegria. Ele está sempre pronto para restaurar e abençoar sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Obrigado por me acompanhar nessa jornada. Se você gostou dessa história, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Deixe um comentário abaixo, contando como a fé tem transformado sua vida. Que minha história inspire você a manter sua fé firme e a acreditar que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está ao seu lado, pronto para restaurar e abençoar sua vida. E lembre-se, a fidelidade de Deus nunca falha. Que Deus te abençoe e até a próxima.